Alô, alô, olá, olá, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão especial deste que é o seu, o meu, o nosso podcast preferido de notícias internacionais, O Estrangeiro, aqui nos canais do BDF, toda quarta-feira, 15 horas, sempre trazendo para você o melhor das notícias lá fora, com a nossa visão, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, Rodrigo Durão, de verde e amarelo, símbolos pátrios hoje, Rodrigo Durão. Símbolos resgatados da mão da derrota, das trevas e do neofascismo brasileiro, né? Que já ficou com esse símbolo por Copas do Mundo demais. Eu vou te confessar uma coisa, hoje eu saí de casa, vim de verde e falei, nossa, vou fazer essa piada no programa, né? Tô de verde justamente porque a gente vai falar de soberania. Aí chego na redação, tá o Durão com a camisa da seleção. É, cara, é aquele Você chamado veio com super sem trunfo. combinar. Mas não é uma competição, é uma soma, porque a gente tá aqui pra defender a nossa soberania, assim como o nosso presidente, né? Exatamente, e esse não poderia deixar de ser o tema do episódio de hoje. Todas as peripécias da extrema-direita internacional, brasileira e internacional, transnacional, diria, né? Quase tá transnacionalizada essa extrema-direita. E os seus ataques aí contra a soberania brasileira, que o país que está às vésperas de uma eleição, que promete ser muito disputada e promete também ser muito atacada pelo imperialismo norte-americano. Esse dia chegou. A gente estava desde o começo do ano pensando... Cantando essa bola. Será que os Estados Unidos vão interferir nas nossas eleições? Talvez não, porque deu errado no passado, né? O Lula estava na pior, daí eles interferiram e alavancaram a popularidade do Lula. Talvez eles não fossem cometer esse mesmo erro duas vezes, né? A gente pensou... Foi dada a largada. Foi dada a largada depois da visita de Flávio Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, né, como diz Lula, junto com Paulo Figueiredo também, à Casa Branca. Donald Trump anunciou não só a classificação de grupos criminosos, como o Comando Vermelho e o PCC, como terroristas, como ele anunciou outro tarifaço. Tarifaço esse que Flávio ficou em pânico quando viu que foi traduzido pela imprensa brasileira com toda a justiça como Tariflávio, né? Afinal de contas, foi um endosso à campanha presidencial do filho do Bolsonaro por Trump e foi também um ataque à economia brasileira, um ataque sem precedentes, muito maior do que o tarifaço anterior do ano passado. Pra você ter uma ideia, isso envolveu até Pix a 25 de março. Assim, a coisa é tão caótica que não avisaram para os estadunidenses que mexendo com o Pix e a 25 de março não é garantia de popularidade ou sucesso por essas bandas, né? Mas é nesse mundo caótico, Lucas, que a gente está tentando localizar, navegar a nossa diplomacia, as nossas relações exteriores, é sobre isso que a gente vai falar. O Brasil, entre a China, que é o maior parceiro comercial, não só nosso aqui do Brasil, mas praticamente todos os países da América do Sul, e os Estados Unidos, que se julgam os donos desse nosso continente. O que fazer? Que lugar que a gente quer e pode ocupar no mundo? Será que o Itamaraty pode ser mais do que um simples representante comercial das nossas commodities? Será que pode haver voz da sociedade civil ajudando ou interferindo, influenciando nas decisões do Itamaraty? É sobre isso que o Estrangeiro vai falar hoje, né? É essa pergunta que a gente vai tentar responder na semana em que Celso Amorim esteve na Rússia e Mauro Vieira esteve na China, né? Dois dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil que despontam aí como polos de poder, né? Disputando essa hegemonia com os Estados Unidos. E o presidente Lula, de fato, subiu o tom nas respostas ao Donald Trump e aos Estados Unidos. E a gente vai debater tudo isso e muito mais com você agora, querido ouvinte. Manda aí a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta. A gente tá ao vivo aqui, 15 horas e 4 minutos em todos os canais do Brasil de Fato, no YouTube, nos principais tocadores de podcast. Também você pode ouvir o Estrangeiro na Rádio 98.9, na Rádio FM. Manda aí também o seu Pix, né? Falando em soberania e falando em soberania financeira. Por favor. Precisamos da sua ajuda, do seu auxílio. Então, doe@brasildefato.com.br. Você colabora aí com gloriosas e importantes moedinhas aqui para o nosso jornalismo popular. E, claro, também lembrando que você pode fazer uma assinatura solidária do Brasil de Fato em apoia.se/Brasil de Fato. No final tem Terra Plana. Se você não conhece, fica aí até o final do episódio para conhecer. E vamos tocar nossa bola aqui, Durão, porque temos convidados, né? Exatamente. Nunca estamos sozinhos aqui nesta nave. Não estamos sozinhos e para ajudar a gente não ficar sozinho, manter essa estrutura de informativa de jornalistas nos 4 campos, na verdade 5, do Sul Global, a gente precisa da sua ajuda. E é para um deles que a gente está indo agora.
Para Moscou, a gente vai falar com o Marco Fernandes, nosso analista de geopolítica. Muito boa tarde, Marco. 3h05 aqui em São Paulo. Que horas são aí em Moscou? Tá sem som, Marco. Liga o som. Pardon. 9h05 da noite aqui em Moscou. Boa tarde, Durão. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil de Fato FM e do Estrangeiro no YouTube, nas várias plataformas. Um prazer estar aqui de volta. Prazer é meu, Marco. Meu camarada, uma pergunta. Já começo te perguntando. Dado tudo isso que a gente falou, essa situação, esse caos internacional que a gente está testemunhando, é possível para o Brasil manter essa posição de neutralidade pretendida pelo governo brasileiro, se dar bem com todo mundo, Estados Unidos e China, tendo em vista esse bullying que é feito pelo governo dos Estados Unidos? Não dá, Durão, não dá. E o Brasil tentou muito. O Brasil, Itamaraty, principalmente, tenta bastante manter a chamada equidistância entre Estados Unidos e China. O problema, como você disse, né? Os Estados Unidos, eles também não aprendem, porque eles estão cometendo de novo mesmo o erro do ano passado, só que agora é um erro que pode ser mais grave, porque a gente está aí, né, há poucos meses da eleição. Mas, na verdade, é um padrão do governo dos Estados Unidos, e não só do Trump, viu? Não só do Trump, isso é um padrão do governo dos Estados Unidos nos últimos anos. Esse ataque a países e que, na verdade, o efeito que isso causa é enfraquecer os setores da burguesia, das elites locais que apoiam os Estados Unidos. Isso aconteceu na China desde 2017, quando Trump começou o tarifaço contra a China, depois as sanções tecnológicas. Isso acontece na Rússia desde 2014, mas sobretudo desde 2022. Vamos lembrar que o caso da Rússia era esse. Até 2022, grande parte da elite russa era absolutamente pró-Ocidente, absolutamente pró-Europa, Estados Unidos, né? E isso ficou insustentável por conta dos ataques e, claro, por causa da guerra. O Brasil a gente ainda não sofreu nenhuma invasão, como no caso da Venezuela, mas eu acho que essa escalada, essa blitzkrieg que foi lançada pelos Estados Unidos essa semana, nos últimos dias, né, que somou a questão do PCC e do Comando Vermelho, depois disso a questão das tarifas, a questão do PIX, né? E a declaração do Marco Rubio colocando o Brasil no mesmo nível de Cuba e Venezuela. Aliás, fiquei muito orgulhoso essa semana, não esperava ver o Brasil tão cedo ser colocado, ter um upgrade aí nas nossas, né, nossa posição internacional. Somos parte agora do eixo do mal, né, Marco? Exatamente, e não fizemos nenhuma revolução, gente. Exatamente. Não precisamos nem fazer a revolução como Cuba fez, ou uma revolução bolivariana como fez a Venezuela chavista, depois o Maduro, mas já estamos aí enquadrados como eixo do mal pelo Marco Rubio. E isso não deixa nenhuma alternativa, né, não só para o governo Lula, mas isso também faz com que setores do próprio governo brasileiro, que a gente sabe que são muito próximos dos Estados Unidos, muito simpáticos aos Estados Unidos, esses setores tendem a ficar agora mais recuados. A gente espera, pelo menos, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita vai para cima com tudo e vai dobrar a aposta. Agora, eu acho que eles estão cometendo um erro gigantesco, dando um tiro no pé, mas não vou reclamar. Como diria Napoleão, não interrompe o seu inimigo enquanto ele está cometendo um erro. Lembrando, né, Marco, que isso tudo que a gente está vendo, esse clima, esse cenário apocalíptico que você acabou de pintar, tudo isso depende de muita coisa. Depende do Donald Trump manter a sua hegemonia, a sua maioria na Câmara dos Deputados nas eleições de novembro, coisa que parece que não vai acontecer, né? Tá cada vez mais improvável isso acontecer. E se isso não acontecer, ele corre o risco de virar o chamado pato manco, aquele que está no governo, mas não governa muita coisa não, porque ele vai ter que governar por decreto, não vai passar, esses decretos podem ser vetados pela Câmara, ou seja, isso tudo pode mudar em 6 meses, né, Lucas? E também precisa ver qual vai ser o saldo político das eleições de meio mandato, né, em novembro, né? Porque para muita coisa ele pode prescindir do Congresso, como, por exemplo, para sequestrar o Maduro e fazer essa ataque armado à Venezuela, que não contou com a autorização do Congresso. Mas o saldo político que ele vai ter depois das midterms, que eu acho que vai ditar um pouco o tom, porque a base maga mais radicalizada, a gente sabe que se voltou muito contra o Trump depois da guerra contra o Irã. Havia aí uma expectativa, né, de que o governo Trump fizesse um governo mais
menos belicista, né, do que as últimas gestões. Inclusive foi promessa de campanha dele. De campanha do Trump. E se provou o contrário. Foi um presidente que começou inúmeras guerras pelo país, está sendo um dos presidentes mais belicistas dos últimos tempos. Né? Isso então, custa caro. Custa politicamente, acho que é importante a gente observar como que ele vai sair desse processo eleitoral em novembro. E até lá já teremos um novo presidente, ou o resultado das nossas eleições aqui, né? Pois é. Se manter o governo Lula ou se haverá um novo presidente no Brasil. Pois é, eu achei curioso, assim, vale até a pena mencionar, o Josias de Souza na Folha disse hoje que lembrou que com o tarifável, o Brasil tem mais pontos percentuais de tarifas do que Flávio Bolsonaro tem de fatia do eleitorado, segundo o último Datafolha, né? Sim. Tem 31, o Brasil fica agora com 37,5. Sim. Agora, voltando com o Marco, né, para até repercutir uma entrevista que você fez essa semana, né, Muito Marco? boa. Já trazendo aqui pro nosso bate-papo, o Marco Fernandes junto com o nosso correspondente na Rússia, o Sergei Monin, entrevistaram o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim. E aí, naquela entrevista, né, Marco, o Amorim diz o seguinte: olha, isso foi o que mais nos chamou a atenção aqui, né? A gente conversava há pouco sobre isso. O Brasil precisa de poder de dissuasão. Há um consenso desde o 3 de janeiro que a ordem internacional está profundamente abalada, as correlações de forças estão mudando a cada dia mais rapidamente, e o Brasil precisa agora, nesse novo momento internacional, de um poder de dissuasão. Aí você até contesta ali na entrevista, mas é bomba atômica? Do que a gente está falando e tal? Então, se puder resgatar um pouco essa passagem da entrevista, Marco, para explicar o que o Brasil pode fazer agora, né, de prático, né, nesse cenário de hostilidade a partir de Washington. Praticamente, como é que o Brasil pode reagir, responder a essas hostilidades? Lucas, realmente a entrevista, eu acho que foi o grande destaque dessa entrevista. Eu sinceramente, quando ele começou a falar isso, enfim, tava pulando por dentro aqui, porque achei um golaço dele. Ainda é um tema que a gente sabe que é muito pouco discutido no Brasil, então acho que uma pessoa, né, da estatura, do peso político dele levantar isso, Sim. Eu acho que isso faz muita diferença, e é uma questão fundamental, né, porque, olha, o Brasil nós temos esse problema, né, primeiro a gente sai da ditadura militar, o Celso Amorim comenta isso, né, que tem ali a gente tem um trauma da ditadura militar, a gente não quer discutir essa questão militar e não quer dar força para os militares e tal. Então, o campo progressista brasileiro, quando consegue, né, se mobilizar, primeiro para a direta já, depois para a Constituinte de 88, a gente comete um erro, assim, de uma ingenuidade absurda, né? Nós temos proibido a construção de armas nucleares na nossa Constituição. Sim. Você imagina, os Estados Unidos estão fazendo uma guerra contra o Irã para não deixar o Irã ter arma nuclear. Nós nos dissemos, não, nós nos proibimos. Então isso eu acho que é um problema gravíssimo. Agora, o Celso Amorim, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, não é só bomba atômica. Inclusive, ele fala, olha, tem outros meios de dissuasão que a gente precisa começar a discutir. Um deles, por exemplo, ele fala, são os minerais críticos. Eu comento com isso, né, ali na entrevista com ele. Eu falo, bom, de fato, a China, como é que a China parou o Trump no ano passado? Parou o Trump quando o Trump veio para cima com tarifaço, foi trucando, chegou até 200%. A China falou, então não tem mais terras raras para vocês. Proibiu, então, a exportação de, se eu não me engano, 8 elementos de terras raras, sem a qual os Estados Unidos não funciona, sem a qual, sobretudo, o aparato militar dos Estados Unidos não funciona. Então, vamos lembrar que o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo, e a gente está, nos últimos meses, é um grande tema no Brasil, inclusive, isso foi um dos temas, né, aparentemente, que o Lula discutiu com o Trump lá há 2, 3 semanas, quando ele visitou o Trump na Casa Branca. E eu acho que, por exemplo, o Brasil precisava começar a discutir isso seriamente. Ora, o Trump vai tarifar a gente, vai proibir o PIX, vai punir pelo PIX, então vamos cancelar esse contrato da empresa americana que comprou a mina de terras raras. E vamos proibir os Estados Unidos de se envolver em qualquer negociação de terras raras brasileiras daqui para frente. É simples fazer isso, é muito simples. Quer aproveitar, inclusive, esse frisson que está acontecendo agora para começar a ter medidas de dissuasão. E nós precisamos começar a fazer isso logo, não adianta só, né, o chanceler dar uma entrevista para o Brasil de fato. Isso precisa ser uma prática do governo. E há outras maneiras que o Brasil precisa começar a exercer a sua soberania.
Porque acho que o Irã está mostrando para a gente o caminho. No caso, o Irã é com arma, é com míssil e com drone. Mas é possível, como a China fez, é possível também encontrar outras formas de dissuasão. E nós não podemos nos furtar de usar essas ferramentas. Até porque, pelo princípio de reciprocidade, ainda que o governo brasileiro tenha prometido estudar e seja legítimo e justo que prometa pelas leis internacionais, pelos princípios da diplomacia, não faz muito sentido, porque a balança comercial é completamente superavitária para os Estados Unidos. Então, pelo princípio de reciprocidade, o Brasil, em tese, não machuca, não fere, impondo tarifas igualmente, né? Precisaria, de fato, de um outro caminho, uma outra forma que cortasse na carne mesmo e fizesse o outro lado sentir, né, o impacto. Tem isso e também tem a questão da terra rara, as terras raras que o Marco falou. É uma espécie de bênção ao contrário, né? Porque é como os países que descobrem grandes quantidades de petróleo Claro. ficam mais vulneráveis à cobiça dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão querendo rever as leis do comércio internacional porque a China tem 70% das terras raras do mundo. Claro. E tem 90% do processamento delas. Né? Então, o que fazer? Uhum. Por isso que vamos chamar nosso outro Manda comentarista. Manda ver. Jorge Romano Schutt é coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e integrante do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB. Jorge, muito boa tarde, prazer estar falando com você aqui no Estrangeiro. E já começo te perguntando, meu amigo. Boa tarde. Tem como o Brasil se blindar desses ataques, retaliar os Estados Unidos de uma forma efetiva? Ou é melhor deixar a coisa como está e deixar a conta dessa bagunça toda cair no colo do Flávio Bolsonaro até as eleições de outubro? Bom, eu acho que é um pouco complexo, são muito dinâmicas, né? As coisas estão se mudando muito rápido, tem várias sinalizações e acho que tem que separar as coisas, né? A questão da seção 301, inclusive, tem duas ações, uma específica sobre o Brasil, outra é geral. Essa questão geral que saiu hoje é tarifa extra, né? Para quem nos acompanha, a seção 301 é questão dos responsáveis pelo comércio, não é do Marco Rubio, né? Não tem a ver, não está na pauta diretamente uma exigência com relação à libertação do Bolsonaro, alguma coisa assim, como foi lá no ano passado, vocês lembram, né? Primeira tarefa extra foi, primeira frase, porque vocês estão maltratando o Bolsonaro, segunda frase, porque vocês estão maltratando nossos big techs. Bom, essa questão aqui e quem estava lidando com isso era Marcos Rubio, né? Agora, a questão 301 é uma legislação da década de 70 do século passado dos Estados Unidos para unilateralmente impor restrições ao comércio em favor dos seus próprios interesses econômicos e comerciais, sem respeitar as regras multilaterais na época da GATT, hoje da Organização Mundial do Comércio. Tá? Então, o Brasil foi... então, nem me lembro mais exatamente, mas semana passada foi essa primeira, resultado de uma análise feita por esse responsável, departamento responsável pelo comércio, sugerindo que o Brasil impõe, usa métodos restritivos que justificariam uma tarifa adicional. Bom, contra isso, tem uma resposta, certo? Outra coisa é os que saiu hoje, que é uma questão coletiva. São dezenas de países que foram punidos com 60. Argumentos absurdos. Então, mas com argumentos absurdos, que são países que são amigos, não amigos. O que é isso que saiu hoje? Exatamente uma resposta do Trump à medida do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, que falou que ele não poderia usar as prerrogativas que ele achava que tinha como presidente, que ele precisava se basear numa lei que, no caso, ele pegou 301 e tenta reinstalar tarifas
que ele perdeu com essa decisão do Supremo. Então, então lá tem outra resposta. Depois tem a questão das frações, da questão de chamar organizações ligadas ao narcotráfico como terroristas, que isso cita com Marcos Rubio, é outra coisa, que exige outra resposta. Bom, claro que detrás de tudo isso a gente pode identificar um clima ruim no sentido de uma tentativa de interferência nas eleições, como o Trump faz em todas as eleições da América Latina. Não teve uma eleição que ele não interferiu, então não teria por que imaginar que ele não faria isso. A questão era a intensidade, o momento e a forma. Bom, porque tem sempre uma questão, você pode analisar e não gostar de candidatos de esquerda, dele, etc., etc., ele tem um viés de apostar em cavalos que estão ganhando. Então, por exemplo, no caso do Milei, quando teve as eleições no meio mandato para o parlamento, ele diz claramente, se você ganhar, aí você vai ter as 20 bilhões. Claro. Se você não ganhar, tchau, tchau. Então, tem um pouco isso. Bom, isso claramente, nesse momento, está a favor do Lula. Então, vamos agora, então, ou seja, não tem uma resposta única. A resposta da medida de hoje é, evidentemente, coletiva, porque são todos os países. A China e a União Europeia deram a mesma resposta que o Brasil. Logo, cabe aqui o Brasil, a liderança do Lula, tentar organizar respostas coletivas, que não tem nada a ver, desvincular, nesse caso, de uma questão específica do Brasil. Na questão da 301 utilizada especificamente para o Brasil, lá tem interesses econômicos específicos, e isso tem que ser explorado imediatamente com relação aos interesses não só do Bolsonaro, mas interesses financeiros, econômicos, liberais no Brasil. E na questão do narcotráfico, etc., é claro que aí é Bolsonaro na veia, aí a questão é de um absurdo, uma ligação direta e inegável, que vai lá, Bolsonaro, aí ele decide isso, e aí o Lula tem que ir em cima, e, como ele faz, jogar muito grosso. Então, são interlocutores diferentes, claro. São mesas de negociação, pressão diferentes. E veja, o Lula tem a seguinte questão, tem uma expressão que chama quinta coluna. Isso vem da Guerra Civil na Espanha, quando 4 colunas dos franquistas, os fascistas estavam atacando Madrid, que estava na mão dos republicanos, e a quinta coluna seriam aquelas que estão dentro de Madrid, trabalhando contra o regime democrático republicano que estava lá. A quinta coluna, claramente, é o próprio Flávio Bolsonaro, são os que até o Alckmin, com muita propriedade, fala de falsos patriotas, mas temos também uma sexta coluna. Porque, assim, a quinta coluna é claramente aquela que politicamente quer se aliar a Trump, quer se aliar à extrema-direita e faz todo esse trabalho, não só para ganhar as eleições, mas para derrubar o governo Lula de qualquer jeito, enfraquecer a esquerda e fazer apelo a Marco Rubio, aos viés conservadores do próprio Trump, etc. E aos interesses. Essa é representada pelo Flávio Bolsonaro, mas observa, a Globo é contra isso. Você vê os comentaristas, seus colegas lá da imprensa comercial, estão todos falando numa linguagem que ajuda o Lula. Mesmo essa questão. Só que quando a gente... mas aí é um pouco diferente, porque essa questão do 301, a questão comercial, agora que estamos numa fase eleitoral, o Flávio solta uma nota dizendo, não, eu também sou contra. Mas isso é fumaça. Não, porque lá atrás eles pediram. Claro. Lembra, lá atrás eles soltaram rojões. Claro, e lá atrás, agora é um pouco mais difícil, porque eles sabem que o Lula está muito afinado para jogar isso de uma forma a favor dele. Mas os setores liberais, a Faria Lima,
E não é só Flávio. Agora estão falando não do Bolsonaro, estão falando da Faria Lima, daquelas que não querem Flávio Bolsonaro, também não querem Lula. Eles estão muito interessados nessas medidas dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são contra, eles dizem que o Brasil é um país fechado, que o Brasil precisa abrir, que não é para proteger a indústria brasileira, porque para introduzir produtos mais avançados, mais baratos, é para quebrar a indústria brasileira que quebra mesmo. Entendeu? Então, o argumento dessa turma liberal, que chama de sexta coluna, você pode recuperar ao longo do ano passado, início desse ano, eles, na verdade, eles gostam dessas medidas, porque essas medidas vão no pensamento liberal deles, vão na ideia de enfraquecer políticos industriais do Lula, porque essas tarifas, às vezes, por exemplo, etanol e outros, eles existem, eles são em função de uma política industrial. Embora o argumento geral que o Brasil é um país fechado, com as tarifas, é bobagem, mas eles usam isso. Agora, é interessante, Durão, professor, o senhor trazer essa diferenciação entre Departamento de Tesouro, Departamento de Estado, o que é do Marco Rubio e o que é da Casa Branca em si. O que são os militares, a pessoa da economia, Perfeito. Né? E qual é a interlocução do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro na Casa Branca, né? Porque, e aí até chamando o Marco de volta para a conversa, porque a gente vinha discutindo aqui, minutos antes fora do ar, um pouco essa reação do governo, essa resposta do governo brasileiro, porque a narrativa que o Lula tá aparentando, tá publicizando é a seguinte: eu vou precisar de outra reunião com o Trump. Trump, você me deve mais uma reunião para olhar no meu olho e dizer o que aconteceu. Porque, e aí ele vai um pouco, Marco, no que o Nicolás Maduro falava no ano passado, por exemplo. Venezuela vinha apostando um pouco nessa narrativa de dizer o veneno dentro da Casa Branca é o Marco Rubio. É ele que tá inviabilizando um contato direto entre chefes de Estado. O Modi também. Também. E o Lula tá apostando um pouco nessa coisa, como se o Rubio fosse essa espécie de Rasputin, do MAGA, né? Envenenando um pouco ali a cabeça do Trump para não deixar que chefes de Estado se entendam de igual para igual como estadistas que são. Marco, voltando a analisar um pouco a postura do Brasil, o que você acha dessa posição, dessa tese que o Lula tem defendido na imprensa, né? Além de ter se colocado como soberano, não somos moleques, não somos republiqueta, e qual seria mais um fruto, mais um cenário de outro diálogo, Lula-Trump? Você acha que tem alguma resolução, algum cenário possível aí de mais uma conversa entre os dois? Diga o microfone, Marco. Não estamos te ouvindo. Talvez o Lula tente, acho que talvez faz parte da tarefa dele tentar. Agora, a gente sabe como é que funciona o Trump, né? Ele acabou de ir lá. Isso que o Trump fez nesses últimos dias foram pelo menos 3 facadas nas costas do presidente Lula. Porque ele foi para lá justamente para, né, enfim, estreitar relações, talvez ali, a gente não sabe muito bem o conteúdo, muito pouco divulgado o conteúdo dessa conversa, mas a gente sabe que, enfim, trataram de questões, inclusive, das eleições. Isso aí eu também tive algumas informações de bastidores, que foi tratada essa questão da intervenção nas eleições e tal, mas a gente sabe como é que funciona o Trump. A gente está vendo o Trump tá fazendo com o Irã, quer dizer, ele muda de opinião dois dias, a cada 2 dias, ou às vezes 2 vezes no mesmo dia. Então eu acho que não tem, eu acho que o Trump tá claro, e isso acho que não só a questão do Irã, também isso com a China, com outros países, a única linguagem que o Trump entende é a linguagem da retaliação. O Brasil não pode não retaliar, seria um equívoco, eu acho, independente com quem que fala. Eu acho que a lógica está muito bem demonstrada aí pelo professor Jorge, mas isso é uma lógica técnica. Eu acho que a gente tem que se preocupar com uma lógica política, porque a técnica é evidente que vai ter diálogos diferentes, canais diferentes de negociação, mas é preciso haver uma resposta política do Brasil. O Brasil não pode ficar levando esse tipo de desaforo a cada 6 meses, porque é assim que o Trump funciona. Ele bate, morde, dá uma sopradinha, recua, depois ele parte para cima de novo, como fez com o Irã entre junho do ano passado e o final de fevereiro desse ano. Então eu acho que tem que dar uma sinalização de que é isso, não somos uma republiqueta. A gente sabe que, de fato, o Marco Rubio é um sujeito, ele tem uma linha política que não é exatamente a mesma do Trump, a gente sabe disso. O Marco Rubio, por exemplo,
não só em relação à América Latina, mas o Marco Rubio, por exemplo, foi um cara que já em 2022 articulou uma lei que na verdade nunca passou muito da formalidade, porque nunca teve orçamento, mas ele e um outro deputado de Nova Jersey, também cubano estadunidense, o Bob Menendez, eles articularam uma lei que basicamente o título era Como conter a influência maligna de Rússia e China na América Latina. Essa era a lei que foi aprovada no Congresso. O Bob Menendez, aliás, já foi deposto, sofreu impeachment e foi preso por corrupção ligada ao setor imobiliário em Nova Jersey. Então, esse é o tipo de gente, né? Esses que são os gusanos, os famosos gussanos cubanos estadunidenses que estão por aí, e o Marco Rubio hoje em dia, é o grande representante, né, da gussanice estadunidense. Então, de fato, o Marco Rubio é um sujeito que tem uma linha política que é de ataque direto, né, à América Latina, à Venezuela, a Cuba e o Brasil, segundo a própria frase dele. O Brasil agora, então, está aí no time de Cuba e Venezuela. Então, eu acho que, para finalizar, eu repito, eu acho que o Brasil não pode não ter uma resposta política, independente de que canal que vai ser, com quem que vai conversar, se é Departamento de Comércio, se é Departamento de Estado, é preciso ter uma resposta política. E o Brasil tem condições, tem ferramentas para esse tipo de resposta. Jorge, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Antes eu vou pedir para que você que está ouvindo a gente doe para o Brasil de Fato, que o Brasil de Fato está precisando. É fácil, é só ir o Pix, doe, D-O-E, @brasildefato.com.br. Esse é o momento de doar para a gente continuar fazendo o jornalismo de qualidade e profundidade que você merece e tem aqui no site do Brasil de Fato. Jorge, queria voltar contigo, queria perguntar a respeito do que o Marco falou. Você acha que dá para retaliar usando terra rara? Essa seria uma resposta política eficiente e, acima de tudo, factível? Daria para o Brasil fazer isso? Não, nesse momento não, porque são coisas completamente diferentes. A China está desenvolvendo as terras raras, eles controlam, eles exportam terras raras. O Brasil tem reservas de terras raras, mas não tem as terras raras nesse momento para ameaçar, né? A China está 20 anos desenvolvendo, eles têm monopólio do processamento, ou seja, eles podem dizer Estados Unidos depende da importação de terras raras, Estados Unidos não depende da importação de terras raras do Brasil, mas enfim, então são comparações que não, mas claro, o que ele falou está correto, é o Lula que está fazendo, não precisamos falar isso aqui, o Lula está fazendo todo dia a resposta política, ele está mobilizando, ele está nadando de braços, sabe? Ele está falando da soberania, a gente está falando disso, a ideia é explicar um pouco os detalhes de como a gente pode ter resultados concretos. Uma coisa é por exemplo, no que aconteceu hoje, atinge vários países, então é a possibilidade de você juntar a China, a União Europeia, a Índia, outros países que foram atingidos também, né? E colocar uma resposta coletiva, né? Enfim, você pode pontualmente, não exatamente terras raras, mas você pode, isso já foi pensado lá atrás, se realmente a coisa não consegue se resolver, você tem possibilidade de atingir interesses dos big techs, onde tem mercado no Brasil que existe, que você pode enfim, avançar nessa discussão, que era exatamente onde o Brasil estava disposto a conversar. O Brasil, evidentemente, não tem o poder de barganha que a China tem, né? Nem tem o mercado, nem tem essa questão, não só terras raras, mas vários outros minerais críticos, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, o Brasil está dando uma resposta muito clara, o Lula está se saindo muito bem, ele está exatamente dando essa resposta que o Marcos quer, uma resposta redonda, política, falando da soberania, e com isso também ganhando certa visibilidade internacional, mas faz todo sentido ele cobrar do Trump e constranger o Trump e tentar pelo menos na questão da nomenclatura, do terrorismo, etc.,
ele resolver isso em contato direto com o Trump. Outra coisa que está sendo feito é exatamente você desmistificar os argumentos das tarifas extras. Porque nas tarifas extras eles usam como argumento desmatamento. Desde quando Claro. o governo atual dos Estados Unidos está preocupado com desmatamento? Não, óbvio, Trabalho forçado. Desde quando eles estão preocupados? Ou seja, por um fora que a maioria desses assuntos, desses argumentos, realmente não se sustentam. motivações completamente políticas e ideológicas, né, professor? As justificativas são não só, estapafúrdias. são comerciais também. Não só, são interesses comerciais específicos. Claro. Não é só política ideológica, tem alguns interesses, eles querem abrir mais alguns mercados no Brasil, Claro. eles querem restringir alguns, o setor do etanol, por exemplo, eles têm interesses claros, econômicos. Então, por isso que eu faço a questão, além da resposta geral, política, etc., entender que existe aí um trabalho gigantesco do governo, complexo, que envolve várias áreas, Fazenda, MEDIC, e o papel da própria presidência. O presidente Lula tem que se concentrar onde ele pode ganhar fácil, visível, explicável, pontos tanto para o público interno como para o público internacional. Perfeito. Essa questão das áreas está aparecendo aqui no nosso chat, que destaca que a gente está com uma boa audiência, mas poucos likes. Então, por favor, galera, vamos deixando Dá like aí, pessoal. O joinha aí. E vou destacar uns comentários aqui. O Joaquim Silvino fala das terras raras, né? Ele diz assim, aqui as terras raras estão de graça com a mentalidade dessa pseudo-elite, e completa aqui. Como diria o velho bom Chico Buarque, a coisa aqui tá feia, o patrão mandou cantar com a língua enrolada. Não foi bem ele, né? Não foi o Chico Buarque. Essa aí eu não sei, vou passar. Foi Benito de Paula. Vou passar a citação aí, porque eu de fato não sei, vou errar. A Carol, um beijo, Carol, obrigado pela audiência, manda aqui o Duran é muito engraçado, kkkk. Aqui a gente garante humor e qualidade na informação. O canal aqui é 5R, manda boa tarde, muito bom programa. China e Rússia não vão ajudar o Lula? Aí é uma questão. Né? E o Bolchevique fala aqui que o Lula é igual a Flávio, foi uma posição bem exaltada e propõe romper com os Estados Unidos. Aqui temos também as posições exaltadas, e eu quero voltar também a perguntar para o Marco, porque tem uma citação que eu faço aqui, já fiz em alguns outros episódios que constantemente retorna aqui para o nosso debate, que é essa coisa, que é um pouco a provocação que está no título do episódio de hoje, né? Para onde que vai nossa política externa? E pouco se o Brasil vai ter que assumir um lado nessa grande disputa global. Queremos no mundo? Essa grande disputa queremos global crescer? Que está sendo colocada no planeta hoje. E aí, Marco, até para já que você começou dando bastidores aí de entrevistas com diplomatas, eu me lembro de um diplomata que é um alto diplomata do governo brasileiro que eu entrevistei há alguns anos na Venezuela, e ele me disse assim, olha, vai chegar um momento que o Brasil vai ter que tomar uma decisão de qual lado a gente vai querer estar. E a gente trabalha para que o Brasil tenha as ferramentas necessárias para tomar a melhor decisão. E aí eu te passo a pergunta, Marco. É possível a gente ser obrigado a escolher um lado nessa grande disputa global que vai se materializando entre Estados Unidos e China? Ou o Brasil consegue aí ter tamanho, ter peso para criar um outro polo de poder e apostar na multipolaridade, esse conceito tão propagado, né? Que pode ser aí concreto, pragmático, é plausível a gente ver um mundo com vários polos de poder, ou de fato o Brasil vai tá caminhando para tomar uma decisão e agarrar um dos lados nessa disputa? Olha, eu acho que antes dessa discussão de que lado, porque a aposta do Brasil nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, tem sido diversificação das relações. Eu acho que isso está muito correto, né? O Brasil se aproximou, tem se aproximado mais da Rússia, mas também da Índia, mais também da ASEAN. O presidente Lula teve lá na Malásia, na Indonésia, também tive a oportunidade de cobrir a visita, né, de Estado, tanto a Malásia quanto a Indonésia, mas acho que a Indonésia é um país muito estratégico para o Brasil, mas a ASEAN como um bloco é super estratégico. O presidente Lula teve no Japão, enfim, eu acho que o Brasil está abrindo o leque das suas alianças comerciais, das suas parcerias. Mas eu acho que uma coisa muito importante, que foi uma coisa que a gente construiu entre 2007 e 2015, que a gente precisava começar a reconstruir, mas agora com muito mais desafios.
mas que é o protagonismo do Brasil na América Latina. O Brasil precisa, antes de saber se vai ter que escolher um lado ou outro, o Brasil precisa reforçar o seu lado. E eu acho que hoje nós estamos muito enfraquecidos, né? Tanto pelo contexto político latino-americano, que de novo a gente vê uma guinada à direita, mas por isso que eu acho que a tática brasileira, a estratégia brasileira do Lula, começou no Lula 1 ainda, né? Foi até a Dilma, que foi a construção, foi um projeto que o Brasil encampou de integração da América Latina, e que o Brasil começou a financiar projetos de infraestrutura na América Latina via BNDES. E vamos lembrar, a gente se acostumou muito a falar das novas rotas da seda, né? É um projeto que já tem 13 anos, que é um grande sucesso, mobilizou $1 trilhão, promoveu algumas pequenas revoluções em infraestrutura em países do sul global. E que como é que a China fez isso? A China tinha financiamento de bancos estatais, né, o CDB e o Exim Bank, e as suas construtoras nacionais implementando, operando, construindo as infraestruturas ao redor do mundo. Ora, quem inventou essa forma não foi a China, foi o Brasil. Isso foi feito pelo presidente Lula, pelo governo brasileiro, a partir de 2007, né? Então no segundo Lula, na verdade, em que o BNDES financiava esses projetos e as construtoras brasileiras, né? As famosas construtoras brasileiras, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, OAS, faziam os projetos. E não é à toa, gente, que a Lava Jato, um dos grandes alvos da Lava Jato foram as construtoras brasileiras. Claro. E isso foi encomendadíssimo por Washington, porque da noite para o dia, ou em alguns anos, o Brasil se tornou o grande financiador de infraestrutura na América Latina. Isso é intolerável para Washington. E estava começando a abrir mercado na África também, né, Marco? Na África também, em Moçambique, em Gana e em Angola. Né? E olha só uma coisa, só para finalizar. Quando o golpe na presidenta Dilma, o Temer assume, um dos primeiros projetos que o Temer manda para o Congresso é o da proibição do BNDES financiar projetos fora do país. Ou seja, na mosca. Diga-se de passagem, o presidente Lula já tem um tempo, ele mandou um projeto para tentar resgatar essa possibilidade, né, do BNDES financiar, mas isso é fundamental. E só para finalizar mesmo, e por que é mais fundamental hoje? Porque a gente está falando de projeto econômico, de integração econômica. A gente não está falando de aliança ideológica, a gente não está falando de aliança da esquerda latino-americana. E eu acho que num momento em que está tão polarizado a política latino-americana, retomar projetos como esse de infraestrutura que tem uma influência econômica, um benefício econômico para os países é fundamental. Mas aí a gente sabe, tem o teto de gasto, a gente vai precisar falar sobre isso. Mas sem o Brasil não reforçar a sua posição como líder latino-americano, vai ficar muito difícil o Brasil jogar esse jogo, que é um jogo pesado na geopolítica global. Esse lance das exportações de alta qualidade do BNDES foi um grande cavalo de batalha da extrema-direita, de chegar ao ponto de construir a narrativa de que, olha, o seu dinheiro está financiando o metrô em Caracas, né? Foi um assunto não muito bem resolvido, né? Envolveu o Odebrecht, envolveu uma série de empresas que tiveram problemas aí. Sim, mas Durão, a questão da Odebrecht, a gente sabe, nunca foi corrupção, foi destruir com a infraestrutura brasileira, com a capacidade brasileira. Tinha que botar os caras na cadeia, não destruir a empresa. Eu acho que isso que é o grande problema. Concordamos. E o problema também foi atingir o papel estratégico do BNDES, né? Sem dúvida. Que é uma instituição que está não se recuperou do tombo que levou ainda. Era uma tentativa do Brasil ocupar um espaço geopolítico maior, né? Ajudando a fortalecer a infraestrutura de outros países, como o Porto Cubano, né? Mas, Jorge, o Pix é uma ameaça à hegemonia do dólar e é por isso que ele está sendo atacado agora? E outra coisa, o OPEB vai fazer uma conferência semana que vem para discutir a soberania, o que o Brasil pode fazer em termos de política externa, relações internacionais. É possível uma política externa mais democrática? Muito bem. Bom, sobre o PIX, realmente não é exatamente o dólar, né? Mas eles estão sempre tem uma preocupação com o sistema financeiro dos Estados Unidos, cartão de créditos, etc., que também é muito estranho, porque, na verdade, todos os países têm um sistema como o PIX. Esses meses em Senegal, eles também têm um sistema como o PIX. Qualquer país, na Holanda tem, na Argentina tem, não é uma especificidade do Brasil, né? Então,
é um pouco estranho que eles vêm com tanto peso, mas é um dos argumentos que é utilizado, etc. E não sei se realmente nesse caso tem um lobby tão forte dos cartões de crédito que são estadunidenses, ou dos bancos sobre esse assunto, mas pegou isso e também resposta direta do ministro da Fazenda, de transformar o PIX na soberania financeira do país. Então, acho que o governo está respondendo à altura, mas evidentemente o Brasil tem sérias deficiências na indústria, tecnologia, enfim, for falando as dificuldades de você retomar projetos que foram destruídos durante 6 anos. No caso do BNDES é um exemplo, mas tem a questão da Petrobras, enfim, toda a distribuição, da privatização da distribuição, questão da paralisação da expansão da refina, que nos coloca numa situação absurda de ser exportador de petróleo cru e depender dos preços internacionais, porque a gente depende de importação de derivados, no caso o diesel. Mas, enfim, sobre a conferência, de fato, toda essa discussão que a gente está fazendo, as questões que nos convidados Moscou traz, são exatamente objeto de uma grande discussão. É a segunda Conferência Nacional sobre Política Externa. A primeira foi lá atrás, em 2013, quando a gente fez um balanço de 10 anos da política do governo Lula, e Dilma, 10 anos com política externa ativa e altiva. E agora é o momento que os vários grupos, uma atividade junto com a Fundação Perseu Abramo, junto com a FES, junto com o PEP, junto com, enfim, apoio aos sindicatos metalúrgicos da ABC, um grande debate durante 3 dias, semana que vem, 8, 9 e 10, tem no dia 8, segunda-feira à noite, temos Aldo Faleiro, que é um dos principais formuladores da política externa hoje, ele é adjunto do Celso Amorim. Ele acompanha diretamente essas conversas com Trump, dessa Malásia, e ele fará a conferência de abertura. Depois temos convidados do Sul, da China, dos Estados Unidos também, para a América Latina, evidentemente, para a visão sobre a política externa, o que a política externa pode significar. O Brasil é um país muito grande. O Brasil, primeiro, como diz o Paulo Nogueira, não cabe no quintal de ninguém. A pergunta que tem que escolher o Brasil, tem que escolher o Brasil. Esse é o grande desafio, parar de servir interesses externos, parar de servir interesses que não têm compromisso com o país. Essa é a pergunta, de que o Brasil pode fazer uma política externa, pode fazer uma inserção internacional do Brasil que serve o desenvolvimento do país, e não interesses financeiros, econômicos, que no fundo transferem os lucros para fora do país, então o serviço do outro. Então, essa conferência é muito importante, ele será na Federal do BC em São Bernardo do Campo. Se vocês podem projetar o link de alguma forma, as pessoas podem se inscrever, ter mais informações. É uma oportunidade única. Temos acadêmicos do Brasil inteiro, de várias regiões do Brasil, como a CEPIC de Brasília, enfim, temos representantes do governo, fora o Aldo, vários assessores importantes que vão participar das várias mesas, e então é um momento de reflexão exatamente quando precisa refletir, fazer um balanço e pensar de que forma vamos nos projetar no próximo tempo, em que nossa política externa se diferencia das outras, não só do Bolsonaro, também dos liberais. Nós temos uma quinta coluna a derrotar e uma sexta coluna a derrotar. Então, convido a todos a participar, agradeço ao Brasil de fato, e, enfim, acompanha, ajuda na divulgação. Espero contar com a presença de vocês também, divulgar e aproveitar desse momento único. Será uma grande conferência, exatamente, política externa e inserção internacional do Brasil, em prol do Brasil. É isso. Muito bem. Marco Fernandes, considerações finais em 1 minutinho antes da gente ir para o Terra Plana? Não, acho que só dar um pitaquinho, então, nessa questão aí da política externa, se a sociedade civil pode ou não participar, eu acho que não só pode, como deve, e quero lembrar que uma das iniciativas
importantes aí que surgiram nos últimos 2 anos, que foi a formação do Conselho Civil, o Conselho Popular do Com BRICS, certeza. que é uma instância oficial do BRICS, foi endossada em Kazan pelos líderes dos BRICS na cúpula de Kazan na Rússia, e nós começamos a trabalhar no ano passado aqui no Brasil, ou aí no Brasil, foi a nossa presidência, então tivemos várias atividades, vários eventos, inclusive a primeira cúpula popular do BRICS que foi feita no Rio em dezembro. E a gente segue trabalhando aí junto com os outros países, quase todos os países estão representados, e acho que a gente deve dizer também, acho que é importante dizer que o governo brasileiro, que o Itamaraty tem sido muito receptivo a essa iniciativa, a gente tem um diálogo muito bom com o Itamaraty, em todo o ano passado, a gente sempre teve consultas, foi pela primeira vez na história, inclusive, que a sociedade civil participou de uma sessão da cúpula oficial do BRICS, com chefes de Estado. Tivemos lá o nosso representante moro, João Pedro Stede, lendo as recomendações que todo o Conselho Civil de todos os países, nós trabalhamos aí meses para criar um caderno com 90 páginas de recomendações, e ele leu lá rapidinho as principais considerações. Então, acho que foi uma coisa muito importante que o governo brasileiro abriu, talvez até um precedente para que outros governos também se sintam incentivados a abrir o espaço para o diálogo com a sociedade civil. Então, acho que é mais um importante aí gol do Itamaraty nessa relação com a sociedade civil. Sem dúvida. Eu quero lembrar uma coisa. Esse domingo tem o segundo turno no Peru, Keiko Fujimori contra Roberto Sanches, extrema-direita contra esquerda. Dia 21 de junho, segundo turno na Colômbia. São 2 eleições aí fundamentais que tem dedo do Trump, que a gente vai estar bem de olho aqui no Brasil de fato e no Brasil. Exatamente. Bora de terra plana? Bora de terra plana. Vamos lá então, solta a vinheta, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Hoje não achei um gancho mais engraçado pra virar o bloco, então foi meio sério, mas só pra avisar. Eu só tava pensando que a gente fala muito de como as democracias morrem. Eu acho que essa história do Conselho é como as democracias renascem também, né? Porque podem se reinventar. Se reinventam e se tornam mais robustas em alguns lados, né? É o que queremos. Exato. E ó, só pra não deixar o ouvinte sem resposta, o Joaquim manda aqui, não, Durão, de fato, o patrão mandou cantar, é do falecido sambista Paulinho Soares. Muito obrigado. Então o ouvinte sempre... Conto com vocês. O ouvinte sempre certo, né? Aqui sempre tem razão. Sempre tem um microfone ali, uma voz. Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, para você, querido ouvinte que tá aí ligadinho no estrangeiro, agora chegou a hora do Terra Plana, que é esse festival de besteiras aqui que a gente traz semanalmente. Cada um de nós vai trazer uma notícia mais bizarra que saiu na semana, e quem vai escolher hoje o troféu é o nosso querido convidado, o professor Giorgio Romano Schutti. Eu vou passar aqui pro Marco, que hoje tá fazendo as vezes de correspondente. Então, Marco, a palavra é sua, companheiro. Bom, acho que hoje, como o nosso tema é esse, tem que ser... Poderia ser o Tari Flávio, mas eu acho que eu decidi ir com essa figura sórdida brasileira chamada Paulo Figueiredo, né, que acho que é neto, se eu não me engano, né, do João presidente Batista Figueiredo. E que já teve passaporte confiscado, já tem prisão pedida, mas não vai, obviamente, ser extraditado jamais aos Estados Unidos enquanto Trump estiver por lá. Mas é um desses, aí, enfim, sextas colunas que hoje compra um papel fundamental, né, de articulação contra os interesses brasileiros, né? Inclusive passou vergonha essa semana, fez aí um tweet xingando a imprensa, dizendo que não ia haver... que a imprensa não sabia de nada, não tinha as fontes certas, que não ia haver retaliação, não ia haver tarifaço contra o Brasil nessa semana, e logo em seguida o governo dos Estados Unidos desmentiu ele na prática. Tá sabendo bem, né? Então é uma figura ridícula, né? Que fique lá, mas na verdade o justo seria ele estar numa prisão brasileira, porque ele já cometeu inúmeros crimes, entre eles a tentativa de golpe de Estado, né? E continua operando contra o Brasil aí nos Estados Unidos. Conspirador, né? Tem nome pra isso, é conspirador, vai lá no dicionário. Ou nanico moral, né? É um tampinha moral. É um conspiradorzinho. Exato. Vamos lá, Durão, o que você traz pra gente? Você de fardamento completo hoje, uniforme devidamente agora está completo. Uniformizado. O resgate da seleção brasileira. 82 essa aí, o 86. Cafezinho, Marco. O cafezinho do nosso orgulho aqui. Cara, tem esse disco da seleção, 82, gravou um disco, né, pra essa Copa, tem o Sócrates, o Júnior Leão, toda a seleção cantando aquele samba tema. Voa, canarinho, essa voa. mesmo. Eu tenho esse disco. Vou trazer no próximo episódio. Mas é hora da gente resgatar essa camisa. Manda ver.
Eu vou falar, cara, o meu Terra Plana foi a tentativa do Flávio de se dissociar dessa bagunça toda que ele criou. Pataquada. Falando que mandou o nosso senador, Flávio Bolsonaro, mandando o ofício em inglês para Casa Branca, dizendo, não, por favor, não faça isso, não retalie o Brasil, né? Como se ele não tivesse culpa no cartório. As pesquisas devem mostrar o quanto que ele está envolvido nisso, segundo a população brasileira, né? Totalmente, palhaçada, né? E aquela foto, cara, assim, o Trump de cera ali é... Olha lá a foto. Muito bem. Que fofo. Cara, ali é o Trump? Aquele quadro ali, né? Não, acho que é o Reagan. É o Reagan, caramba. Da Ares, né? Pois é. Muito bem, ó, eu vou de Trump também, mas eu vou de Trump um pouco diferente. E vou rapidinho aqui, porque a gente já tá com pouco tempo, mas olha só. Em Bangladesh, nem é tanto terra plana, mas eu quis só trazer pela graça do tema. Na festividade tradicional islâmica, Eid al-Adha. É o final do Ramadã. Exatamente, o final do Ramadã, eles sacrificam um animal e escolheram esse ano para sacrificar lá em Bangladesh um boi que parecia o nosso querido presidente Donald Trump. Tinha muitas semelhanças e apelidaram o boi de Trump. E estavam prestes a sacrificar o animal. Meu Deus. E criou uma comoção tão grande entre a população de Bangladesh que, assim, ultrapassou os limites aceitáveis para a localidade lá que foi escolhida para assistir o sacrifício. E o governo teve que intervir e proibiu, cancelou, suspendeu a festividade, suspendeu o sacrifício do animal, porque apelidaram o boi de Trump e iam sacrificar o pobre do bovino. Ia dar um churrasco sabor Doritos, né? Eu achei bizarro essa foto e bizarro que o governo teve que suspender a festividade. Proteger o boizinho. Proteger a imagem de Donald Trump. E com essa eu passo a bola para o nosso querido convidado, o professor Jorge Romano. Obrigado aí pela sua participação. Primeira vez aqui no Estrangeiro, esperamos a sua volta, muito, muito breve. E para quem vai ser o voto aqui, por favor, no Terra Plana? Eu tenho uma outra solução proposta. Qual que é a proposta? Porque o fato que o Trump disse que ele brigou com Netanyahu, que ele não aguenta mais Netanyahu, foi hoje de manhã que ele tweetou isso. Olha, meu amigo, isso ele daí... Não aguenta mais, que ele não aguenta mais Netanyahu por causa que ele continua, não só o sul do Líbano, mas também ameaçando Beirute. E isso é tão absurdo que Netanyahu não consegue fazer nada. Extermínio em Gaza, terror contra os palestinos na Cisjordânia, terror contra o Líbano, ocupação. Nada disso é possível sem apoio dos Estados Unidos. Então, eu achei isso realmente o fim da picada. É a coleira de Netanyahu amarrando a cabeça o pescoço do Trump. Não o boizinho loiro, mas o próprio. Mas, Jorge, não pode fugir da raia. Você tem que escolher um dos três. Mas dentro das 4 linhas aqui do Estrangeiro, a gente tem que se ater às regras e tem que escolher democraticamente entre uma das 3 alternativas. Não, então, achei que a sua foi a mais engraçada, que eu não conhecia essa história. A minha do boi, Donald Trump. Muito bem. Agradeço ao filo bovino dos animais, então, obrigado. Essa peruca é incrível. E olha só, retomei a liderança, hein? Eu com 9 pontos, seguido de Rodrigo Durão. E logo atrás os correspondentes aí com 5 pontos. E eu agradeço o Marco Fernandes hoje, que vestiu a camisa dos correspondentes e jogou bravamente aí pelo time. Obrigado, Marco, e até a próxima. Até a próxima, Lucas e Durão e todos os espectadores aí do Estrangeiro. Muito que bem, Rodrigo Durão. Obrigado pela participação maravilhosa aqui no Estrangeiro e pelo fardamento completo aí da selecionada. Você está convocado pelo Ancelotti, Durão? Não estou convocado, estou convocado pela torcida brasileira. Vamos fazer festa em casa, né? Lembrando que o Estrangeiro é apresentado por mim, escrito por mim e por você, Lucas Stanislau, com direção de Camila Salmásio, edição e sonorização de Adilson Oliveira. A operação do Switcher é da Marina Ortega, identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até semana que vem. Fique agora com o BDF Entrevista.